Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. Por que nós adotamos esse modelo? Porque o nosso objetivo é apresentar todos os dias temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E para quê? Para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. A secretária especial de Cultura, Regina Duarte, se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros. Regina vinha sendo criticada pelo presidente, que queria que a secretária ficasse mais em Brasília, e também por algumas nomeações. Ontem, o maestro Dante Mantovani foi nomeado e, horas depois, demitido da presidência da Funarte. Hoje, Bolsonaro e Regina selaram a paz por enquanto. Esse é o primeiro tema do nosso debate de hoje. Bolsonaro está usando Regina Duarte para melhorar a imagem do governo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com as suas primeiras considerações, Caio, por favor. Pois é, né, Mona Lisa? É óbvio que a simples presença da Regina Duarte melhora a imagem de qualquer organização da qual ela faça parte. O meu comentário inicial é justamente sobre a dimensão dessa grande figura. O Bertolt Brecht, né, o dramaturgo alemão do século passado, ele escreveu que infeliz é a nação que precisa de heróis. E assim ele condenou o mundo à infelicidade, porque não existe uma nação que pare de pé sem referências de virtude personificadas em gente de carne e osso. Os heróis, eles não são infalíveis, né, muito menos perfeitos, mas sem dúvida são seres humanos excepcionais. Heróis se sacrificam. Aliás, heróis se sacrificam por seus ideais e também pelo próximo. E à luz desse conceito de heroísmo, eu proponho uma análise objetiva e apartidária da figura da senhora Regina Duarte, secretária de Cultura do governo Bolsonaro. A Regina Duarte, ela teve e tem tudo que uma pessoa pode sonhar: família, sucesso profissional e reconhecimento público, né? Tanto pela sua competência quanto por seu carisma. E, aliás, reconhecimento público é um eufemismo, né? Regina Duarte é um ícone nacional da teledramaturgia e goza de incomparável prestígio perante a população brasileira. População essa que aos poucos tem se tornado intelectualmente independente do plim-plim. Enfim, a Regina poderia se contentar aí com tudo que todos desejam. Mas tudo que todos desejam não basta para quem tem coragem de herói. Quantas pessoas a gente conhece que são capazes de dar a cara a tapa e arriscar a própria reputação para defender aquilo no que acreditam? Quantas pessoas são capazes de se meterem no olho do furacão por patriotismo, por amor ao próximo? Ou alguém vai ter a desfaçatez de dizer que Regina Duarte é ambiciosa, como esses presidenciáveis precoces de 2022, ou que ela é gananciosa, como aqueles parlamentares que não abrem mão do fundo eleitoral para combater a Covid-19, ou que ela é falsa, como parte dessa imprensa que faz militância travestida de jornalismo? Não. Objetivamente, Regina não é nada disso. E as circunstâncias, no momento da sua posse, estavam todas contra ela, vamos lembrar. O país começava a enfrentar a pandemia e ela própria, em razão da sua idade, pertence ao grupo de risco. O seu antecessor havia feito um discurso vergonhoso, com imagética nazista, e por isso foi devidamente afastado do cargo. E ela assumiu a pasta da cultura, ciente de que toda a elite midiática e toda a elite cultural do país tem verdadeira aversão ao presidente da República. Isso sem falar que o principal mecanismo estatal de estímulo às artes não é uma política liberal. E é essa a visão econômica que prevalece no novo governo. Então, percebam que essas adversidades, tanto as pessoais quanto as circunstanciais, tornariam a chefia da Secretaria da Cultura um desafio intransponível para a maioria de nós, mas não para quem tem alma de herói. Por isso eu me arrisco a contraditar Brecht. Infeliz é a nação que precisa desconstruir seus heróis. E essa campanha difamatória para desgastar a imagem da Regina Duarte já começou, faz tempo. Porque os heróis sempre incomodam os medíocres ambiciosos e os frustrados inveterados. Regina Duarte é só mais uma vítima da sua própria grandeza. O seu apelido era Namoradinha do Brasil. Deveriam chamá-la de heroína do Brasil, porque, independentemente de preferências políticas, as suas boas intenções e a realidade do seu caráter se impõem
Então, ao longo do debate, eu vou comentar alguns projetos que a Secretaria da Cultura desenvolveu nesses últimos 2 meses. Talvez seja informação inédita para o espectador, porque a grande mídia tende a noticiar intrigas e até fofocas com muito mais frequência e ênfase do que as medidas positivas. Suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Vamos lá, boa noite a todas e todas. O governo federal tem uma dinâmica e uma estratégia bastante clara. Hoje em dia, inclusive, é uma estratégia até, de certa forma, já manjada. Na incapacidade completa de resolver as várias crises, o governo cria uma nova crise para tentar abafar a crise anterior e ainda tentar fazer com que a sociedade se esqueça de alguns problemas. A técnica do presidente é clara: estar sempre em campanha e tentar manter o apoio popular que ainda lhe resta. Essa estratégia ela é copiada, e a gente sabe muito bem que nem toda a cópia é perfeita, do presidente americano Donald Trump. Dessa vez, no entanto, não enfrentamos uma crise qualquer. É uma crise de saúde pública. Enfrentamos a maior e mais perigosa pandemia da nossa história recente. Milhares de vidas já se perderam no nosso país, infelizmente outras milhares ainda se perderão. Ao invés de focar seu trabalho exclusivamente e suas energias em vencer ou pelo menos em lutar bravamente contra a pandemia, o governo federal diariamente cria as novas crises institucionais e novas polêmicas, deixando assim não apenas de apresentar propostas concretas para vencer a Covid-19, como também soluções para as crises e feridas que ainda estão abertas e que ele próprio criou. Isso aconteceu com as recentes falas impetuosas do presidente da República sobre os mais variados temas. Nós tivemos absolutamente equivocada mudança no comando do Ministério da Saúde. Tivemos a apresentação surpresa de um pacote de investimentos que não contou sequer com a participação e aval do Ministério da Economia. Lembrando que, por isso, o governo quase perdeu o ministro Paulo Guedes. Tivemos ainda declarações de quase ruptura com o Supremo Tribunal Federal e, nos últimos dias, as suspeitas bastante graves de interferência política do governo federal na Polícia Federal. Chegamos agora na polêmica do dia, que é a permanência ou não de Regina Duarte no cargo como secretária especial de Cultura. A crise começou com a nomeação, posterior exoneração, do outra vez já exonerado ministro Dante Mantovani para a presidência da Funarte. E continuou durante o dia com a possível ou não substituição da secretária especial Regina Duarte. Primeiro, uma coisa precisa ser dita. O governo federal nunca se importou com a cultura brasileira. Durante a campanha, desde o primeiro dia em que tomou posse, fez questão de boicotar a cultura de todas as formas possíveis. Eu podia ficar aqui dias elencando todos os atos concretos tomados ao longo desse período para provar isso para vocês. Mas eu não quero cansar o espectador. Então, eu vou lembrar algo que é bem mais triste. Nos últimos meses, o Brasil perdeu Rubem Fonseca, Moraes Moreira, Daniel Azulay, Aldir Blanc e essa semana Flávio Migliasso, dentre outras várias pessoas. E não tivemos, senhores, uma palavra sequer de condolência por parte do presidente da República. Uma palavra. Sendo bem direto aqui, o presidente acha que cultura é coisa de comunista e serve apenas e tão somente para doutrinar a população. O pensamento, ele ainda é livre, ainda bem. A gente tem que conviver até com pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, essa fala do presidente, muitas vezes a gente vai ter que ouvir. Agora, sem obviamente diminuir a importância enorme da cultura no nosso país, aqui é a pergunta que eu faço: é esse o momento mais adequado da gente estar discutindo a permanência ou não da Regina Duarte no cargo? O governo federal dessa vez está usando a cultura para abafar seus outros erros. E a gente não pode deixar que isso aconteça mais uma vez. Estamos em guerra. Guerra contra uma pandemia. E a última coisa que a gente precisa nesse momento é ter que resolver, analisar e focar os esforços na batalha do dia que é produzida propositalmente pelo governo federal. O momento agora é de salvar vidas. Vamos então ao debate. Caio. Bom, pois é, eu queria retomar a questão do assassinato de reputação que a gente vê ser praticado aí nas redes e que ainda bem não foi transposto aqui para o nosso debate, porque a gente sabe que a gente está falando de uma figura pública com uma biografia de décadas e uma reputação ilibadíssima, né? Quando eu estava pesquisando a transcrição correta daquela frase do Bertolt Brecht, eu me deparei com outra boa frase muito famosa desse autor alemão. Ele diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons, há homens que lutam por um ano e são melhores, há homens que lutam por vários anos
e são muito bons. Há outros que lutam durante toda a vida. Esses são imprescindíveis. Eu faço questão aqui de não ficar desconstruindo o Brecht, que é um excelente frasista, e eu concordo integralmente com o conteúdo desse trecho, porque a gente está falando de uma mulher, quando a gente trata de Regina Duarte, a gente está falando de uma figura pública com uma biografia de décadas, né? Muitos aí dos nossos espectadores não vão se recordar, não tiveram oportunidade de assistir ou de pesquisar sobre a Malu Mulher, né? Estrelada pela Regina Duarte, que foi uma obra fundamental, né, da cultura brasileira, inclusive para trazer à tona os problemas da mulher contemporânea, né, para desinvisibilizar esses problemas, e também como uma obra, tem gente que não gosta dessa palavra, mas enfim, ela está em voga, de empoderamento feminino. Então, me entristece muito ver as feministas de rede social num silêncio tão eloquente na hora de defender quem há tantos anos, por tanto tempo, lutou pela causa feminina. Não só isso, vamos lembrar que na época em que era moda, né, hastear a bandeira vermelha ao invés da bandeira verde e amarelo, a Regina Duarte se colocou de forma corajosa no debate público, alertando a população brasileira, né, sobre os perigos, né, de um partido que tem viés totalitário e que, quando chegou ao poder, instaurou uma cleptocracia com um projeto criminoso de perpetuação nos altos cargos da República. Então, a Regina Duarte, ela tem uma longa trajetória de serviços patriotas à nossa nação, e eu queria deixar isso registrado e complementado. Augusto? Eu peguei uma fala e uma frase da fala inicial do Caio que me chamou um pouco de atenção. Por que a Regina Duarte arriscaria sua reputação indo para o governo? Eu não tenho absolutamente nada para falar mal da Regina Duarte. Nada. Muito pelo contrário, acho que uma pessoa hoje em dia que não tenha, obviamente, um interesse eleitoral ou algum outro interesse escuso ou não escuso de se candidatar, de optar deliberadamente, voluntariamente, a ir para esse governo, que é uma completa catástrofe, é uma pessoa que merece aplausos. Então, a Regina Duarte, nesse ponto, merece aplausos, assim como o ministro da Saúde também merece aplausos. Então, eu acho que o que ela fez, na verdade, é sim arriscar a própria reputação e embarcar nessa barca completamente furada, principalmente no âmbito da cultura, que é o governo de Jair Bolsonaro. E vamos aqui só falar de números da cultura. As atividades culturais no Brasil e criativas, elas geram, para vocês terem uma ideia, e esse número é um pouco antigo e acredito que ele, entre o momento desta apuração e não o começo do governo, mas logo antes do governo, esse número deve ter aumentado, mas representa 2,64% do PIB brasileiro. Os setores culturais são responsáveis por mais de 1 milhão de empregos. O que o governo atual federal fez? Reduziu, por exemplo, uma apenas das reduções do Fundo Setorial Audiovisual em 43%. O governo federal impõe uma tentativa clara de censura, e é uma censura, na verdade, que ela ao mesmo tempo é evidente, mas ao mesmo tempo ela é covarde e velada. Como é que é essa forma de censura? Tirando o financiamento. Rejeita projetos, rejeita formas institucionais de se incentivar a cultura. Para vocês terem uma ideia ainda, entre 2013 e 2017, a taxa anual de crescimento do setor cultural no Brasil foi de 8,1%. É muito mais alta do que vários outros setores da economia. Mas o governo federal, infelizmente, tendo uma visão absolutamente ideológica da cultura, isso não é nem dito nas entrelinhas, isso é dito de forma aberta. Tanto que o governo veta, a palavra é essa, veta, porque você tirar um incentivo é uma forma de vetar, uma série de obras, uma série de iniciativas culturais que ele, governo, no seu controle ideológico, entende que não devem ser as ideais. Eu não sei que ideal é esse, para a população. Mas assim, eu não precisava nem falar muito disso, porque eu posso falar pelo começo, simplesmente pelo fato do governo federal ter extinguido o Ministério da Cultura, ter praticamente destruído a Ancine. Então, a Regina Duarte, que realmente tem uma história dentro da teledramaturgia e de outras áreas brilhante, que merece aplausos. Não há aqui realmente, não haverá debate em relação à pessoa da Regina Duarte nesse momento. O que me chama muita atenção é o que fez Regina Duarte aceitar esse cargo, ainda mais com o áudio que foi divulgado hoje, em que claramente ela se sente colocada de lado, ela se sente colocada numa disputa ideológica que ela não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Disputa de interesses entre gurus, vamos chamar assim,
eu acho que guru é uma palavra até elogiosa para isso, mas pessoas que orbitam a ala ideológica da família Bolsonaro, pedindo a cabeça de Regina Duarte ou insistindo na permanência dela, ela de fato não merece isso. Caio? Bom, eu acho que a minha fala inicial tratou exatamente do motivo dela ter embarcado nesse barco, e esse barco não é o governo federal, esse barco é a nação brasileira, que elege democraticamente os seus líderes de 4 em 4 anos. Né? Eu não me recordo, né, de quem promove essa gritaria contra a Regina Duarte fazer qualquer manifestação hostil ao ex-ministro da Cultura, o Gilberto Gil, né? E ele fez parte do governo mais corrupto da história do Brasil. Falar de patriotismo e amor ao próximo, né? Eu acho isso fundamental, porque, como bem colocou o meu debatedor, é nítida, né, a vocação para o serviço público da Regina Duarte. Faz isso sem interesses escusos, à custa da sua própria reputação, numa aposta esperançosa que esse governo vai promover mudanças bem-vindas, né, na sociedade brasileira. É isso que todos torcemos, né, independente de predileção política. E já que o Dr. Augusto falou tanto de lei de incentivo à cultura, é importante a gente deixar bem claro qual o status, né, dessa legislação, também conhecida aí por Lei Rouanet, o status dessa legislação hoje no Brasil. Ela mantém o seu teto, né, de renúncia fiscal, isso não muda. E, pelo contrário, na verdade, nesses 2 meses atribulados de crise política, de crise da pandemia, a secretária Regina Duarte, ela foi muito bem sucedida em estabelecer, por instruções normativas, uma série de flexibilização de prazos e critérios para agilizar fluxo de caixa para os artistas que, obviamente, como você bem disse, a gente está falando aí de um universo de 1 milhão de trabalhadores, né, pelos dados que você trouxe, que obviamente estão com problemas financeiros. Então a gente percebe justamente um trabalho em prol de toda essa comunidade artística no Brasil. E só para ficar claro, a gente está falando de uma renúncia fiscal, pelo menos nessa lei de acesso à cultura, Lei Rouanet, de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso além, óbvio, da verba, né, do orçamento da pasta, que oscila, se não me engano, em torno de 500 milhões de reais. Além disso, a secretaria, né, sob a batuta da Regina Duarte, está fazendo uma verdadeira força-tarefa aqui para avaliar as prestações de conta e sempre no espírito de facilitar a vida do artista. Aliás, a Regina Duarte ela tem feito uma ponte entre a austeridade de Brasília e a criatividade do Leblon. E eu queria chamar a atenção para o viés liberal de alguns novos projetos que a Secretaria da Cultura está implementando. O que me chamou mais atenção foi o que eles estão chamando de empréstimo reembolsável. Isso aqui é muito interessante, porque ele toma por base uma prestação de contas bem consolidada, né, por parte dos artistas, dos proponentes. Ele propõe aí esse empréstimo, ele tem 1 ano de carência, juro mínimo, se não me engano, é o IPCA. É uma coisa assim, super execuível, né? E por que eu disse que é um projeto de incentivo, mas de viés liberal? Porque ele incentiva uma visão global da arte, em que o artista tem que pensar na sua obra, na sua peça, no seu espetáculo, de forma financeiramente sustentável. A grande crítica que os liberais têm, né, em relação a esses programas de incentivo é justamente que o governo ele é sócio no ônus, mas não no bônus. Certo? Então, além do produto cultural, agora você tem essa outra modalidade de incentivo que devolve aos cofres públicos o valor do financiamento. Eu acho isso muito bem-vindo. Augusto, algo a complementar? Nada. Obrigado. Então, podemos ir para o segundo tema? Mas eu achei que o Augusto ia se estender um pouquinho mais. Eu gostaria de chamar a atenção só para um último programa, né, que, pelas minhas fontes, foi tratado aí nesse encontro entre o presidente da República e a secretária da Cultura, que eu reputo como muito bem-vindo, que é uma espécie de voucher cultural. Me lembrou daqueles versos famosos, né, na música dos Titãs, se não me engano, é Arnaldo Antunes, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, certo? Então, esse voucher cultural, ele funciona como a maioria dos vales, né? Ou como a maioria dos bolsas, né? Vamos dizer assim. Você dá as famílias se cadastram e elas recebem um valor para ser utilizado exclusivamente no consumo de cultura. Isso é um verdadeiro incentivo, né, para a frequência a museus, a peças de teatro ou até mesmo de cinema nacional. Eu não sei como que isso vai ser aproveitado, mas eu acho que, dentre as possibilidades de tantos programas assistencialistas, esse que tem o viés liberal, que permite à família, né, escolher o destino, né, das suas verbas, eu acho que ele é muitíssimo bem-vindo.
Vamos então para o segundo tema? Obrigado. O segundo tema do debate de hoje é a possibilidade de lockdown na maior cidade do país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que estuda medidas para restringir a circulação de pessoas e admite a possibilidade de lockdown em São Paulo. É a hora de um confinamento total e de fechar ainda mais a economia? Essas são as perguntas. Caio, começamos com você. Pois é. O prefeito da capital, ele age como um manso sucessor de João Dória, né, e permanece à sombra do governador de São Paulo. Então, ele cogita o fechamento de vias e fronteiras, a paralisação do transporte público, a suspensão da atividade industrial e a redução na prestação de serviços essenciais, entre tantas consequências de uma medida drástica como é o lockdown, que é uma versão piorada do isolamento social horizontal. Isso numa cidade de 12 milhões de habitantes e mais alguns milhões de trabalhadores, né, da região metropolitana e dezenas de milhares de visitantes eventuais. Mas vamos fazer um exercício de empatia pelo prefeito, especialmente nesse ano de reeleição, né? Realmente é muito mais fácil trancar o povo em casa, culpar o inevitável e focar na escavação de milhares de covas nos cemitérios. Difícil é providenciar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde e para a população, que agora está ameaçada com multa e prisão pelo governador, né? O decreto passa a vigir amanhã. Difícil é não misturar pacientes com suspeita de Covid com pacientes sabidamente infectados. Difícil é converter os leitos de semi-intensiva e de enfermaria, como foi feito lá no HC, em leitos de UTI, ou pelo menos adaptados para receber respiradores. Difícil é fornecer números corretos de lotação de UTI por região e por hospital, que considerem também as vagas em hospitais particulares na conta. Difícil é averiguar tantas denúncias, né, de sobrenotificação, de supernotificação de vítimas de acidentes e ataques fulminantes computados como Covid, retirando das famílias o direito de velar seus mortos. Difícil é justificar por que médicos plantonistas não são autorizados a dar alta para pacientes suspeitos de Covid que ainda não estão em estado grave ou gravíssimo. Difícil é explicar internação sem confirmação por exame. Difícil é não gastar alguns milhões de reais, e está sobrando, para fazer teste em massa por amostragem e determinar qual o nível de imunização de rebanho nas regiões da cidade. E difícil e aparentemente impossível é apresentar ao grande público qual o modelo epidemiológico utilizado para embasar as tomadas de decisão sobre a quarentena. Então, são muitas dificuldades que enfrenta o prefeito de São Paulo. Fácil é alegar que, sem isolamento, como ele fez, teríamos 30 mil óbitos na capital. É uma nova forma de evidência inaugurada pelo oportunismo político. É a evidência do futuro do pretérito. Eu acho que antes de cantar essa vitória, o prefeito deveria apresentar a sua metodologia de cálculo. Mas, enfim, na prática, o que se mostra cada vez mais evidente é que outros fatores completamente, mas assim, completamente alheios aos políticos e às suas decisões intempestivas podem ter freado a Covid nessa cidade, né, que é o epicentro da pandemia. Isso vai desde clima quente até pirâmide etária mais jovem e, por incrível que pareça, a flexibilização do isolamento social espontaneamente praticada pela população que acelera o processo de imunização em rebanho, que é um fator determinante para frear a curva de contágio. Mas nós podemos ilustrar muito melhor cada um desses pontos aí na sequência do debate, que eu acabei me alongando um pouco. Sim, vamos lá. Augusto, se você quiser, você tem um tempo maior agora por causa aí do equilíbrio na divisão do debate. Vamos lá. Acho que fácil, então, é o quê? Abrir a economia, flexibilizar o isolamento e depois contar os mortos, né? Isso é facílimo realmente de fazer. Eu não vou aqui, sinceramente, eu não vou rediscutir a possibilidade de flexibilizar o isolamento. Esse trem já partiu da estação. A gente já está em outra etapa. Está em outra etapa completamente diferente. Discutir se a gente deve flexibilizar ou não o isolamento, desculpe, é quase como discutir se a Terra é plana ou não. A gente poderia também ficar discutindo essa possibilidade com base nos estudos por sempre apresentados aqui. A gente pode voltar a trazer aqui o médico de dieta para propor, então, a flexibilização desse isolamento. Esse debate acabou. A gente está numa outra etapa da pandemia. E que etapa é essa? O prefeito Bruno Covas, se recuperando de um câncer, é chamado de sombra do governador. O que disse ele hoje? Esse herói Bruno Covas, isso sim,
colocando em risco a sua vida para tentar conter a pandemia de forma responsável. Enquanto alguns insistem em falar que é gripezinha, alguns insistem em comparar com 5 mil mortos engasgados. Ele é um herói. E o que esse herói falou hoje? Que a prefeitura tem em cima da mesa várias opções de ação. Estamos buscando opções que não restringam a atividade econômica. Completamente diferente do que pretendeu se passar aqui no debate. E disse mais o prefeito Bruno Covas. Qual é o critério para se adotar um lockdown ou não? É a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai ouvir agora economistas que falam sobre acidente de carro. De novo. O que o Ministério da Saúde definiu como lockdown? Até para ficar claro isso, a gente nunca fez lockdown, ao contrário de vários países da Europa que são vira e mexe trazidos aqui como exemplos a serem seguidos, nós nunca adotamos lockdown. Lockdown é, abre aspas, o nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situações de grave ameaça ao sistema de saúde. Qual é a situação da cidade de São Paulo hoje? 87% dos leitos de UTI ocupados. Existe uma iniciativa chamada Comitê Científico Consórcio do Nordeste, formado por vários profissionais. Eles apontam que, para eles, obviamente, numa situação local, com as peculiaridades, aqui a gente não está tratando o Brasil de forma continental, é óbvio que precisa se regionalizar e é óbvio que pode haver, inclusive, a flexibilização do isolamento em alguns locais em que a pandemia está controlada ou está melhor controlada. Ninguém aqui está defendendo uma medida universal para o país. Mas o que esse Comitê Científico Consórcio do Nordeste apontou? Que a partir de 80% de leitos ocupados da UTI já é o momento de se fazer lockdown. Que é o que alguns estados do Nordeste, de clima quente inclusive, né? Tem fazendo. Então, assim, o clima quente não há estudo científico nenhum que consiga comprovar que diminui o índice de contágio ou a proliferação da pandemia. Então, com base em estudos e observação, principalmente observação do momento atual, e curioso, falando em observação do momento atual, já foi trazido várias vezes aqui o estudo Covid Brasil. O médico Bruno Filardi até às vezes participa online aqui do debate. Ele, no Twitter, afirmou o seguinte: dentre todos os modelos, o SAMI acredita, SAMI quem é? SAMI é a pessoa que fez o modelo matemático junto com ele, que, volto a dizer, é um modelo bastante interessante. Eu li, reli, gosto, acompanho, não tenho grandes críticas ao modelo, até porque eu não sou matemático, mas eu acho um trabalho bem feito. Está sofrendo uma série de críticas de pessoas especialistas, até sugiro que o espectador veja isso, mas eu entendi como razoável. E disse ele, Bruno Filardi, de todos os modelos, o SAMI acredita que este, ou seja, o dele, é o mais fidedigno. Mas nenhum modelo pode determinar o afrouxamento do isolamento. Apenas a observância prática. E eu acho que é isso, assim, respondendo à pergunta do Caio, qual é a metodologia matemática, acho que o próprio Bruno Filardi responde aqui, é a observação prática. Os números de contágio e de mortes estão aumentando, os leitos de hospital estão ficando lotados, logo, a gente precisa de uma outra medida, que pode ser que seja o lockdown. Bom, Caio? doutor Augusto, os seus argumentos são tão populistas, né, nessa linha da política fúnebre, que eu imagino que você seja em breve contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito. Nossa. Provavelmente será, né? Mas só se eles forem presos por corrupção. Não, quem trabalha com política é você, que já pode só se eles forem presos por corrupção. Afinal, ontem você estava se gabando de ter soltado acusados na Operação Lava Jato. Qualquer intenção política, Caio. Quem trabalha na política é você. Quem vai se candidatar, com certeza, é você. Esperem o Caio na próxima eleição. Temos um vidente aqui. Debatedores. Vamos esperar. Monalisa, o que eu espero é debatedores, um minuto. Debatedores, quando vocês falam junto, vocês podem debater à vontade, mas falar um em cima do outro não dá. Vamos então com os argumentos e, assim, claro, se interromper, é importante que vocês pensem em quem nos deu a honra de acompanhar. Vamos lá então, continuamos, por favor. É muito ruim, viu, Monalisa, ser interrompido aí nos primeiros segundos da minha fala,
né, de forma aí, grosseira, de forma mal educada. Afinal de contas, como espectador pode ter bem observado, eu espero a minha vez para falar, porque esse é o primeiro sintoma de respeito à opinião alheia que parece não ser demonstrada pelo meu debatedor. Mas, de qualquer forma, ele deveria sim ser contratado aí pelo seu populismo por esses gabinetes, né? E, de fato, ontem ele estava se gabando, sim, de ter revogado uma série de prisões no âmbito da Operação Lava Jato. Então, ele está entre os seus pares ao comentar esse tipo de notícia. Bom, esse é o estado do debate público. Agora a gente tem assuntos tabu, né? Diferente desse falso paralelo que você colocou, há provas, há abundância de provas, né, de que a Terra não é plana. Agora, em relação a essa pandemia, que você mesmo classifica como, abre aspas, dinâmica, a gente tem indícios, a gente tem evidências, não provas. Então, por favor, não tente manipular a audiência, que você vai ser muito mal sucedido nisso. Outra coisa, se recuperar do câncer não torna ninguém um bom ou um mau político, o torna simplesmente um vencedor no plano pessoal. Isso eu respeito e elogio, mas não o torna imune a críticas, de jeito nenhum. A gente tem que ser objetivo aqui nos nossos comentários. E, retornando, né, você falou que não há estudos relacionando a transmissibilidade, a letalidade do vírus a países de clima mais temperado, mais quente. Isso não é verdade. Isso desde o começo da pandemia, com aqueles estudos do MIT trazidos aí ao debate público pelo Dr. Anthony Wong, que é uma sumidade em toxicologia, a gente já conhece isso. E aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente observa um fenômeno que é possível estimar a mortalidade do vírus entre 0,05% e 0,2%, dependendo da metodologia de estudo. Quando a gente compara, por exemplo, com uma cidade que é o caso de Nova York, esse número salta para 0,4%, 0,7%. Então, são cidades cosmopolitas, mais ou menos, né, dentro da região metropolitana, com uma quantidade parecida de pessoas que foram atingidas pela pandemia em momentos similares. Né? E aí você tem uma discrepância tremenda, né, na questão da mortalidade, sendo que nas comunidades mais carentes aqui do Brasil, a densidade demográfica é muito maior. Né? Então, quais são os fatores que explicam essa mudança? Um desses fatores, obviamente, é a pirâmide etária. A gente sabe que a mortalidade do vírus, ela aumenta exponencialmente conforme a idade dos pacientes. Isso tem que ser levado em conta. E é ponto pacífico entre mim e o meu debatedor que o fator limitante para a doença é justamente os leitos de UTI. E a minha crítica foi justamente nesse sentido. Não é possível que um estado que é um país, que uma cidade que é um país, não consiga se preparar e fazer as adaptações necessárias para receber os leitos de UTI. Com mais de um mês da pandemia avançando, por volta do começo de abril, né, primeira quinzena de abril, assista às reportagens do Conexão Repórter para você ver qual era o estado dos hospitais públicos do senhor Bruno Covas, que o senhor reputou como herói. E vai morder a sua língua por chamá-lo de herói. Ao ver o que os dirigentes desses hospitais faziam. Pegavam equipamentos, né, de primeiro mundo, respiradores e UTIs, e quando saía a reportagem de uma emissora concorrente, eles retornavam esses equipamentos e misturavam pessoas infectadas com pessoas com suspeita de infecção. E você tinha um mercado paralelo entre profissionais da saúde para a compra de máscaras, essas que a CNN fornece gratuitamente, que a partir de amanhã, se nós formos seguir a letra da lei, nós teremos que estar aqui no debate utilizando. Então, assim, prepare-se para morder a sua língua sobre o heroísmo de políticos. Viu, doutor Augusto? Augusto? Parece que não conseguir construir leitos de UTI a tempo não é uma falha apenas brasileira. Nova York vive uma calamidade. Itália viveu até bem pouco tempo atrás e ainda está se recuperando. Espanha também. Parece fácil de uma hora para outra construir dezenas, centenas, milhares de leitos de UTI? Obviamente não é. Então nós estamos enfrentando essa pandemia de uma forma, principalmente aqui no estado de São Paulo, bastante satisfatória dentro do cenário muito pior que nós poderíamos ter. Cenário esse que seria, sim, muito pior se não tivéssemos adotado o isolamento, que ainda é baixo, há uma variação, mas ele é um isolamento mínimo para se conter o quê? O contágio de todos ao mesmo tempo, que eu já falei 300 vezes aqui no debate. É esse o problema, é essa a nossa luta, que não todos peguem a doença ao mesmo tempo. E tem uma matéria interessantíssima de um grupo de pesquisadores da USP,
sei agora como falar aqui, que são comunistas, eu não sei qual vai ser o argumento, de várias áreas. E eles disseram o seguinte, o que causou e o que vem causando problemas no nosso país. As disputas políticas, abre aspas, são falas deles, as disputas políticas entre várias esferas do governo envolvidas com o controle da pandemia têm contribuído para o descumprimento das medidas tomadas para reduzir a circulação de pessoas e aglomerações. Eu já falei várias vezes isso aqui. O próprio presidente da República, a não dar um exemplo, e ele não dá esse exemplo diariamente, praticamente, desestimula, é óbvio, principalmente os seus apoiadores a fazer o isolamento, a usar máscara, a não se tocar e uma série de outras medidas de higiene que o presidente muitas vezes demonstra claramente que não sabe. Os pesquisadores continuam dizendo o seguinte, afirmam que abandonar o isolamento agora, ainda que gradualmente, provocaria um aumento rápido no número de infecções e mortes, sobrecarregando o sistema de saúde. Então, os ganhos obtidos, essa parte que eu quero entrar, os ganhos obtidos com a reativação da economia não compensariam a perda de controle sobre a evolução da doença. Então, sem querer voltar a um debate que eu mesmo me recuso a fazer, que é de flexibilizar o isolamento, infelizmente pode ser, e aqui o prefeito Bruno Covas, que não é um herói porque se recuperou do câncer, é um herói porque em se recuperando do câncer, na situação ainda debilitada que ele está lá na lida, todo dia, tratando do problema e não criando um problema novo para fugir do problema real, que é o que faz o presidente da República, que você até ontem apoiava, Caio. Por isso ele é um herói. Nós estamos conseguindo, no limite das nossas condições, fazer com que a situação não seja tão grave quanto ela é. E a gente tem que, se por acaso endurecer mais ainda, vai ser duro para todo mundo, vai ser duro para a economia, mas é a ciência que manda a gente fazer isso. Por causa do tempo utilizado por vocês, não teremos os argumentos finais, apesar da temperatura alta. Posso dar o boa noite para os debatedores? Mas a vamos temperatura lá? aqui não muda em nada isso, claro que pode. Então vamos lá. Augusto, boa noite para você, até amanhã. Caio, boa noite para você, até amanhã também. Amanhã tem mais debate, tenho certeza que voltaremos a esse assunto.